Quantas vezes a história mundial foi escrita não por aqueles que comandavam exércitos, mas por indivíduos que, diante de situações impensáveis, tomaram para si o peso da coragem? Em meio aos horrores da Segunda Guerra Mundial, enquanto milhões lutavam por sobrevivência na Europa devastada, um nome permaneceu escondido, esquecido por décadas: Witold Pilecki. Não era um general famoso, não aparece nos livros didáticos, mas fez aquilo que poucos sequer ousarem imaginar: entrar de propósito em Auschwitz, o mais temido dos campos de extermínio nazista, para desafiar o inferno e alertar o mundo do horror que lá acontecia. Em setembro de 1940, Varsóvia era uma cidade sob tensão e medo. Tropas alemãs patrulhavam ruas, famílias divididas buscavam abrigo, enquanto o horror do novo campo de concentração já se espalhava por rumores e relatos interrompidos. Não havia certeza. Auschwitz era apenas o nome de uma sombra crescendo, tragando vidas diariamente. Era nesse contexto que Pilecki, oficial de cavalaria polonês, marido e pai de 2 filhos, tomou uma decisão que mudaria o curso da história: infiltrar-se voluntariamente no coração do regime nazista e resistir ali, reunindo provas do horror para a resistência. Seu plano era claro, porém parecia impossível: ser capturado pela polícia nazista, suportar o terrível transporte até a cidade Auschwitz e iniciar, dentro dos muros fortificados e entre alambrados de arame farpado, um trabalho de espionagem, resistência e organização. O propósito era duplo: coletar informações detalhadas e ajudar os prisioneiros a sobreviver num ambiente pautado pela tortura, fome, doença e morte constante. Mais do que apenas sobreviver, Pilecki desejava criar esperança onde todos viam apenas desespero. Mas por que alguém arriscaria a vida e a sanidade voluntariamente? Que tipo de coragem leva uma pessoa comum, pai de família, a escolher o caminho do sofrimento extremo quando poderia se esconder ou fugir? Em comparação à rotina da maioria de nós, preocupados com trabalho, família, tarefas cotidianas, a decisão de Pilecki revela o significado máximo da palavra sacrifício e coloca à prova o verdadeiro sentido do heroísmo. E mais, tudo isso aconteceu sem garantia de retorno, sem qualquer certeza de sucesso. A missão era secreta, poucos sabiam. Se fracassasse, seria mais um nome apagado entre tantos que morreram sem voz atrás dos portões de Auschwitz. Estes fatores, somados ao pavor que cercava o campo e à brutalidade do regime nazista, tornam o feito ainda mais extraordinário e digno de reflexão profunda. Se você parar para pensar, quantos segredos e heroísmos a história ainda guarda sobre a coragem necessária para enfrentar o mal absoluto? Hoje, convido você para mergulhar em uma narrativa real, recheada de fatos históricos, emoções intensas e exemplos práticos que nos conectam diretamente ao sentido mais profundo da resistência humana. Afinal, conhecer as escolhas de Pilecki é descobrir dentro de nós o potencial para lutar pelo que é certo, mesmo quando tudo parece perdido. Em cada guerra, há batalhas que nunca são travadas nos campos abertos ou diante de milhares. Foi em uma rua comum de Varsóvia, em 19 de setembro de 1940, que Pilecki abraçou sua missão. Sob a vigilância dos soldados alemães, moradores eram empurrados, crianças choravam, a vida civil era brutalmente interrompida. Carregando documentos falsos, Witold poderia ter escapado pela multidão, aproveitado brechas, mas, movido por convicção e pelo senso de urgência, se deixou capturar, uma ação que transformaria seu destino e, com o tempo, mudaria o destino de milhares. O transporte para Auschwitz foi um dos muitos atos desumanos praticados no contexto nazista. Amontoados em vagões de gado, centenas de homens passaram dias sem acesso a água, comida ou espaço para respirar. Relatos apontam que prisioneiros morriam em pé, esmagados durante o trajeto. Gemidos, silêncio opressivo, cheiro de urina e medo dominavam o ar. Ao final da viagem, o novo mundo que se apresentava era feito de cercas eletrificadas, torres de vigilância e guardas alemães armados. Praticamente uma fortaleza da barbárie. O acolhimento inicial no campo era marcado por cacetetes, cães ferozes, gritos ameaçadores e, acima de tudo, pela aniquilação da identidade.
Witold foi transformado de homem em número, 4.859. Todo vestígio de passado apagado por uma cabeça raspada, uniforme listrado esfarrapado e proibição de contato com o exterior. O cotidiano era de trabalho exaustivo, carregamento de pedras, construção de barracões, manutenção do campo, tudo à custa de fome, sede, dor física incessante. A comida servida era escassa, sem valor nutricional, e os prisioneiros tinham que racionar até migalhas de pão. Os horários eram definidos pelo apito dos guardas, não havia trégua para descanso ou esperança. As doenças espalhavam-se rapidamente. Cólera, febre tifoide, disenteria e infecções matavam mais que cacetetes da SS. Em cada barracão, o espaço era apertado. Camas divididas por até 4 pessoas, em condições mais precárias que as de qualquer abrigo animal moderno. Inverno era sinônimo de congelamento, verão de infestações de piolhos e infecções graves. Recém-chegados sobreviviam, em média, poucas semanas, a menos que tivessem sorte, saúde e coragem para lutar contra um sistema desenhado para matar lentamente. Foi nesse ambiente inóspito que Pílek começou a observar rigorosamente o que via, analisando pontos de vulnerabilidade, identificando prisioneiros que demonstravam força de espírito, buscando aliados entre olhares cansados. Mesmo sob tortura física e psicológica, estudou padrões de comportamento dos guardas, rotinas de distribuição de alimentos, sistemas de punição. Estes detalhes práticos e observações meticulosas se tornaram a base para uma futura rede de resistência que seria capaz de transformar o sofrimento em força organizada. Se esta história já está te impactando, inscreva-se no canal Fator 3D. Deixe nos comentários se conhece outras ações heróicas escondidas pela história. Sua contribuição pode inspirar novas descobertas e dar voz ao esquecimento coletivo. Em meio à rotina opressiva, a força de Pílek foi além do agir individual. Sua maior arma era a articulação coletiva e a criação de solidariedade, mesmo entre homens marcados pela fome, doença e medo. Pouco depois de adaptado às regras do campo, começou a reunir discretamente prisioneiros dispostos a arriscar tudo pela sobrevivência de outros. Assim, nasceu a ZOO, Związek Organizações Wojskowe, rede de organização militar, primeira célula de resistência dentro de Auschwitz. A lógica era pragmática, começar pequeno, ampliar com cautela. Pílek confiou primeiro em 5 homens, depois 10, formando células de comunicação clandestina, transporte e distribuição de alimentos. Os membros recrutados eram escolhidos pela capacidade de agir com discrição e empatia. Sinais quase invisíveis selavam acordos. Olhares, gestos, pausas na fila do pão, tudo servia para construir confiança. A cada dia, novas rotas de distribuição clandestina de comida, remédios e informações se consolidavam, criando pontos seguros em meio ao caos. A rede cresceu exponencialmente. Em menos de 20 meses, já eram quase 1.000 presos envolvidos, divididos em células para sabotar o campo, proteger os mais vulneráveis e reunir dados precisos. Conseguiram mapear detalhadamente a estrutura interna, localização das câmaras de gás, grupos de trabalho forçado, nomes de oficiais, horários de trocas de turno. Documentos falsificados permitiam a transferência de presos para funções menos perigosas e tentativas de salvar vidas. A ação mais heróica da ZOO, porém, foi a comunicação externa. Por meio de contatos civis, trabalhadores poloneses e guardas subornados, relatórios foram contrabandeados para Varsóvia e depois para o governo polonês exilado em Londres. Descreviam execuções, experimentos médicos, assassinatos em massa, além do crescimento assustador do número de vítimas, estatísticas que os próprios nazistas tentavam ocultar. Relatos mostram que, ainda em 1941, autoridades britânicas já recebiam provas concretas do extermínio sistemático. A repercussão internacional começou a reverberar, mas, por questões políticas e militares, ações efetivas demoraram. No cotidiano, gestos mínimos, roubar uma batata, repartir o pão, esconder um doente, tornavam-se atos revolucionários.
É comparável ao que sentimos hoje quando, em situações extremas, dependemos da ajuda silenciosa de amigos ou de desconhecidos. Pilecki e sua rede mantiveram o senso de dignidade em meio à desumanização planejada. Apesar dos relatórios enviados ao exterior, os pedidos de Pilecki não foram atendidos. Ele sugeriu ações práticas, como bombardeios nas linhas ferroviárias para impedir novas remessas de prisioneiros ou ataques diretos às infraestruturas do campo. A resposta dos aliados foi a negativa. Consideraram militarmente inviável ou logisticamente improvável qualquer operação. A frustração aumentou à medida que as câmaras de gás se multiplicavam e o fluxo de trens nunca cessava. Durante 945 dias, quase 3 anos de resistência interna, Pilecki viu milhares morrerem. Foi testemunha de experimentos médicos desumanos, do assassinato imediato de judeus, do sofrimento massivo dos ciganos, dissidentes políticos e prisioneiros de guerra russos. A convivência constante com a morte mudou sua percepção, mas mesmo assim nunca perdeu o propósito de resistir. No inverno de 1943, Pilecki percebeu que para sensibilizar as lideranças internacionais era preciso levar pessoalmente seu testemunho. Assim, articulou com outros 2 companheiros uma fuga extraordinária. Cortaram arames, correram por florestas cobertas de neve, nadaram em rios frios, fugiram de cães e tropas nazistas. Foram dias de total vulnerabilidade, sobreviveram por pouco, até que conseguiram chegar a Varsóvia. No abrigo da resistência, Pilecki escreveu o famoso Relatório de Witold, documento com mais de 100 páginas, detalhando, com mapas, listas, datas e estatísticas, a anatomia do campo de concentração. Seus apelos, infelizmente, não resultaram em ações imediatas. A burocracia internacional, a descrença diante do horror e o contexto da guerra travada em múltiplos frontes impediram o socorro necessário. Nem por isso Witold recuou. Após fuga, retomou sua missão junto à resistência polonesa, organizando sabotagens, reunindo combatentes e enfrentando posteriormente a ocupação soviética, sem jamais abandonar seus princípios. No pós-guerra, a Polônia não encontrou paz. Dominada pelo regime comunista soviético, o país entrou em nova espiral de repressão, perseguição e apagamento histórico. Pilecki, que sempre lutou pela liberdade, recusou cooperação com o novo regime e prosseguiu reunindo informações sobre abusos comunistas, espionagem interna e crimes contra dissidentes. Em 1947, o herói de Auschwitz foi capturado pela polícia secreta, brutalmente torturado e falsamente acusado de traição à pátria. Recusou delatar aliados, manteve a dignidade até o fim. No dia 25 de maio de 1948, foi executado com um tiro na nuca, aos 47 anos. Seu corpo foi jogado em vala comum, símbolo lastimável da ingenuidade dos regimes autoritários que tentam apagar nomes, mas não conseguem destruir legados. Por décadas, o nome de Witold Pilecki permaneceu fora dos livros escolares, das comemorações públicas e dos monumentos nacionais. Apenas após a queda do comunismo em 1989, sua história foi revelada e celebrada como exemplo supremo de coragem, entrega e sacrifício. Em 2006, recebeu a mais alta condecoração militar polonesa, tornando-se mundialmente reconhecido como o homem mais corajoso da Segunda Guerra Mundial. Sua trajetória nos ensina que, não importa o tamanho do desafio ou a profundidade do inferno, a esperança pode ser organizada e a verdade, mesmo sufocada, sobrevive pela persistência dos justos. Escolhas conscientes transformam a história. Inscreva-se no canal Fator 3D, compartilhe esta história e escolha entre 2 outras curiosidades na tela final. O aprendizado não para. Nossa jornada pela memória humana continua e depende de você para ser transmitida e respeitada. Seja também protagonista ao manter viva a chama da coragem.